exemplo, nós vamos calcular o volume do cilindro. Vejam só, o cilindro, como a gente já falou aqui, ele não é um poliedro, ele é um sólido de revolução, porque as suas bases são formadas por figuras redondas, né? Temos aqui círculo e círculo aí nas bases do cilindro. Porém, como o cilindro é um objeto que a gente conhece, que a gente vê habitualmente no nosso dia a dia, nós vamos verificar o cálculo desse volume, ok? Fazer um exemplo para a gente compreender mais ou menos como é que se faz esse trabalho. A fórmula do volume do cilindro, ela está aqui, ó, V de volume, π vezes R ao quadrado vezes H. Vou explicar para vocês o significado de cada uma dessas letras aqui. Esse π a gente já conhece, é aquele π que vale 3,14, é o valor que é definido pelo comprimento da circunferência dividido pelo diâmetro, viu? Já vimos isso. Então agora para nós, o que vai interessar é apenas o valor do π, 3,14. Esse R, ele vai representar o raio aqui da base do cilindro, ó. Não é isso aqui tudo. Toda medida aqui, ó, é o diâmetro. Eu vou trabalhar ali só com o raio, que é a metade do diâmetro. Ou seja, aqui de 0 a 2, o raio vale 2. E esse H representa a altura do cilindro. Nós temos a altura do nosso cilindro aqui, ó, que vai do 0 até o número 5. Então, a minha altura do cilindro é 5, o meu raio é 2 e o meu π vale 3,14, certo? Agora, por exemplo, se não tiver ficado claro essa questão do raio aí da base, a gente pode fazer o seguinte, ó, como a gente sabe que isso aqui é uma circunferência, ou um círculo, melhor dizendo, a gente poderia separar isso aqui e calcular separado só o raio desse cilindro, por exemplo. Então veja só, a gente vai trabalhar aqui no nosso cilindro e vamos mostrar só, digamos assim, a base do cilindro, para você perceber essa questão aí do raio. Olha só, movendo aqui o nosso cilindro, ok? Percebam só que do 0 até o 2 eu tenho um raio, do 0 ao menos 2 outro raio, né? A gente já sabe que unidade de medidas nós não consideramos valores negativos, viu? Unidade de medida a gente considera tudo medidas positivas. Então, neste caso, eu teria daqui para cá 4 unidades de medida, que seria o diâmetro, ó. Bom, a gente já sabe que o nosso raio é um ponto que vai sair do centro do círculo e vai tocar um ponto qualquer da circunferência, que é a linha. Então, desse ponto até esse é o que eu chamo de raio da minha circunferência. E esse raio, você pode perceber que ele vale 2. É essa medida que eu vou usar aqui, ó, esse 2. Então, vamos lá resolver, né? Olha só, a gente tem que o nosso volume vai ficar assim. A letra π, ela vale 3,14, está aqui. Isso multiplica o valor do raio. Nós vimos que o raio é 2, então fica 2 elevado ao quadrado. Ó. Esse expoente 2 está no R. Ele também fica no valor que substitui a letra R. Então, ficou 2 ao quadrado. E isso multiplica a altura. Nós vimos aqui que a nossa altura, ela vale 5. Ó, 0 até 5. Então, a altura é 5. Então, eu tenho esses valores aí. Ó. O volume vai ser igual 3,14 vezes 2 ao quadrado vezes 5. Então, o volume fica assim. 3,14. 2 elevado ao quadrado é 2 vezes 2, que dá 4. Então, ficou vezes 4 e vezes 5. Fazendo essas duas últimas multiplicações, a gente vai ter volume igual a 3,14 vezes 4 vezes 5. 4 vezes 5 é 20. Então, eu fico com 3,14 vezes 20. E o resultado final, multiplicando 3,14 por 20, eu tenho 62,8 centímetros cúbicos, certo? Como eu calculo o volume, a unidade de medida tem que ser ao cubo, porque o volume é uma medida tridimensional, certo? Então, esse é o nosso volume para este cilindro com essas medidas, ok? Nós vamos ver agora, então, o cálculo do volume do cone circular
reto, ok? A gente não vai trabalhar com cone oblíquo, é aquele um pouquinho inclinado. Nós vamos trabalhar só com cone reto, ok? Lembrando, olha aqui, ó, a medida da altura, viu? Do nosso cone. Detalhe, a gente pode perceber aqui, ó, que o cone ele é bem parecido com a pirâmide, viu? Quando a gente calcula o volume da pirâmide, como é que a gente faz esse cálculo? Então aqui o que a gente precisa lembrar é como é que se calcula a área de um círculo, né? Porque eu preciso, olha, da área da base primeiro, depois eu preciso da altura. A altura é esse segmento que vai do vértice do cone até o raio até esse ponto médio aqui que vai definir o raio do círculo, né? Então essa linha, esse segmento que vai do ponto que divide o meio do círculo até o vértice que eu encontro aqui em cima desse cone, é esta linha vai formar um ângulo reto aqui, ó, na base, é que vai definir a minha altura e aqui vai definir o meu raio. Porém, primeiro eu preciso saber como é que se faz esse cálculo da área do círculo. Aí a gente vai lembrar que a área do círculo ela é calculada assim, ó, πr ao quadrado, viu? A área da base, que é a mesma área do círculo, ela é calculada assim, π vezes r ao quadrado. Então eu tenho aqui, ó, a área da base, é só acrescentar a altura e dividir por 3. Então juntando aí as duas fórmulas, a gente vai ficar com a seguinte fórmula: o volume do cone vai ser igual a π, que vale 3,14, vezes o raio ao quadrado, ok? Vezes a altura, e tudo isso vai ser dividido por 3, certo? Então, a gente já analisou aqui o nosso cone, já sabemos os valores, ok? π é 3,14, o meu raio. Quando eu for procurar o raio, como é que eu vou fazer? Primeiro eu vou olhar para o meio aqui do cone, a linha, o vérticezinho aqui, eu vou marcar o meio e vou traçar a semi-reta do meio para circunferência, ó. Essa semi-reta que vai do meio até a minha circunferência em cima da linha, essa distância aqui, ó, é que representa o meu raio, certo? Qualquer direção que você traçar isso aqui, ó, o valor é o mesmo, o raio é sempre o mesmo valor. Então nesse caso o raio é 2. E a minha altura, como é que eu vou achar a altura nesse cone? Você vai partir do mesmo ponto que definiu aqui o meio do círculo e vai olhar para cima. Ó, essa linha reta vai chegar lá no topo, essa distância é altura, ou seja, vai do 0 até o 4, a minha altura H é 4, o meu raio é 2 e meu π é 3,14. Então resolvendo, a gente vai ter o seguinte, olha só. Substituindo aí os valores na nossa fórmula, nós vamos ter que o nosso π vale 3,14, o nosso raio aqui vale 2, vamos colocar o valor do nosso raio, ok, fica 2 ao quadrado, a altura, nossa altura aqui, ó, altura H vale 4, tudo isso dividido por 3, lembrando que esse 3 ele faz parte aqui da fórmula, viu? Então a gente tem isso. Resolvendo a potência, 2 elevado ao quadrado, a gente sabe que é igual a 4, então eu fiquei com o volume vai ser igual a 3,14 vezes 4 vezes 4 dividido por 3. Aqui a gente pode fazer as duas multiplicações mais simples, ó, 4 vezes 4 é 16, e multiplicar direto 16 por 3,14. Então fazendo isso, nós vamos encontrar como volume um valor agora 50,24 dividido por 3, e quando eu fizer essa divisão por 3, eu vou encontrar volume desse cone, um valor aproximadamente igual a 16,7 centímetros, certo? Centímetros cúbicos. Então esse é o nosso volume para esta figura com essas dimensões.